Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada, prazer ter você aqui de volta com a gente. Se inscreva no nosso canal, ajude nosso trabalho a crescer, a ganhar mais alcance e ganhar mais recursos também, porque esse canal é independente e quem sustenta esse canal são as visualizações, os likes, os compartilhamentos, as inscrições de vocês. Logo logo a gente vai ter live, logo logo a gente vai ter clube de apoiadores. Mas por enquanto, o mais importante pra gente são as inscrições, as visualizações, o tempo de permanência, que aqui a gente quer falar de Palmeiras com independência, a gente quer falar de Palmeiras sem se preocupar com quem tá falando, o que tá falando, mas com tranquilidade também. Aqui é um lugar pra gente analisar o futebol sem muita raiva, só um pouquinho de vez em quando, né? Às vezes se faz necessário. E eu queria agradecer antes de mais nada, que eu tô com essa camisa aqui, ó, essa camisa aqui do Magnus Futsal, que foi enviado pelo pessoal da Pênalti. A Pênalti é essa marca tão tradicional no Brasil, né? Tantos anos, vestiu tantos clubes. Acho que no estado de São Paulo só não vestiu o Palmeiras, né? Assim, dos grandes. O Santos lembro que vestiu, o Corinthians vestiu, o São Paulo vestiu, o Guarani vestiu também. Outros grandes clubes do interior, se não me engano o Paulista Jundiaí também vestiu. A Pênalti foi uma marca muito relevante no futebol profissional brasileiro. E eles mandaram essa camisa da Magnus Futsal pra gente. Eles estão presentes hoje com a Magnus Futsal, com o Bauru Basquete, com o SESI Basquete também, com o Vôlei Renata, né? E uma linha casual de esportes, seguindo aquele design clássico da Pênalti. Quem viveu os anos 90 sabe como são os designs da Pênalti. E essa camisa da Magnus é simplesmente linda, cara. O Magnus Futsal, que é de Sorocaba, o time tradicionalíssimo, que tem há muitos anos, uma das equipes mais fortes aí do campeonato, do futsal, do meio ambiente do futsal brasileiro, e tá vestindo Pênalti. Eu queria agradecer o pessoal do marketing da Pênalti e o Matheus Cirone, da comunicação, que foi quem estabeleceu esse contato, e logo logo eu trago mais novidades da Pênalti para vocês, a Pênalti que é a bola oficial do Campeonato Paulista. Vamos falar de Palmeiras, vamos falar ainda sob efeito não só da vitória sobre o River Plate no Mas Monumental, mas acima de tudo pela maneira como ela foi construída, né? O Palmeiras jogou muita bola no primeiro tempo, foi legal demais de ver, e aí pode falar assim, porra, mas aí no segundo tempo, então caiu de novo, essa síndrome do segundo tempo continua. Cara, não, foi diferente, porque o River Plate jogou muita bola no segundo tempo, o River Plate precisava jogar futebol, né? Jogando em casa por 80 mil pessoas, valendo vaga, o River Plate toma um terceiro ali, ficaria muito difícil classificar no Allianz Parque, né? Já passaram por isso uma vez e já viram que não é fácil fazer o resultado no Allianz Parque. Mas tampouco o Palmeiras estava garantido com o 2-0. A verdade é que é um confronto de dois cachorros muito grandes, ou cachorros, como dizia o outro, dois cachorros muito grandes que têm poder de fogo e que, em que pese o Palmeiras ser um clube hoje tecnicamente melhor que o River Plate, dá para ver isso. E taticamente também mais bem acertado. O Gallardo ainda não conseguiu fazer desse time, talvez não tenha as peças para fazer desse time um time de excelência como foi o River de 18, até o River de 19 que perde o Flamengo. Era um time bem mais parrudo em termos de excelência futebolística, né? Mas o River é um time forte, uma camisa muito forte e sabe jogar Libertadores, embora contra brasileiros e contra o Palmeiras nunca tenha levado muita sorte, assim, né? Teve aquelas jogos contra o Corinthians lá nos anos 2000, mas meio que foi só aquilo, né? O River contra brasileiros não costuma se dar muito bem. Já o Palmeiras contra estrangeiros se dá muito bem, o Palmeiras não perde para um clube estrangeiro desde uma derrota para o Bolívar, quando o Palmeiras foi jogar na altitude, em 2023, entre as duas finais do Paulista. Foi jogar na altitude contra o Bolívar, levou um time completamente reserva e assim, não dá nem para contar. O Palmeiras não perde como visitante da Libertadores por causa disso aqui, ó. Cabeça do Palmeiras voltou a ficar forte e o futebol voltou a ficar bonito. E eu, ontem no MM com o Paulo Massino, ele falou, cara, queria te dar os parabéns porque você foi talvez o único jornalista que tenha dito que o Palmeiras não precisava de grandes mudanças. E aí eu falei, pô, pode até ser que entre os colegas poucos tenham falado, mas eu sou testemunha aqui nos comentários aqui desse nosso canal, bem como também nas minhas redes sociais, muita gente dizendo, pô, não precisa fazer mudança drástica, não, o time tá no caminho, e o time tá num caminho, e esse jogo contra o River não é definitivo sobre esse caminho, e eu acredito que o Palmeiras ainda tem margem para melhorar, porque eu acredito que o Andreas, que cara, eu fiquei encantado com o futebol do Andreas, eu acredito que ele ainda vai melhorar, ele vai se encontrar mais, vai se aclimatar mais,
Porra, Flaque e Rock estão afinadíssimos. Felipe Anderson foi ontem, foi um tanto discreto. Mas, cara, o Palmeiras tá ajeitadinho. Tá ajeitado, tá jogando, tá se entendendo. É um ajuste muito fino. E aí, o Palmeiras também, embora já esteja aí com 7 dedos na vaga para a próxima fase, eu não tenho medo de dizer isso, são 7, não são 10. Esses 3 aí podem ainda dar problemas, então ninguém vai me cobrar depois. Mas o Palmeiras está bem perto da classificação para a semifinal da Libertadores. A LDU ganhou do São Paulo, então por enquanto, se fosse só uma perna, seria Palmeiras e LDU a semifinal. E do outro lado, nesse momento que nós estamos gravando aqui, o Flamengo vai bater no Estudiantes também com facilidade, pelo menos até o momento em que a gente está gravando esse vídeo. Começa a desenhar aí, né, as próximas fases, a próxima fase, que é a semifinal. Mas o Palmeiras está muito bem no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está na cola do Flamengo, né? O Palmeiras está ali encostado no Flamengo e o Palmeiras tem chance de se aproximar mais, e não pode descolar, né? Porque o Flamengo é uma equipe muito forte, é uma equipe que está muito ajeitada também, e está brigando nas duas frentes com o Palmeiras não pode se descolar do Flamengo no Brasileiro, porque assim, em algum momento a Libertadores vai ser só de um dos dois, ou de nenhum dos dois, mas supondo que dê a lógica, né? Tudo aponta para que Flamengo e Palmeiras façam de novo a final da Copa Libertadores, como foi em 2021. E diante disso, né? Um só vai ficar com o título e aí o outro tem que tentar ganhar o brasileiro, para cada um ficar com um, né? Vamos dizer assim, como se fosse super fácil, mas enfim. Palmeiras tem que fazer isso. E esse jogo contra o Fortaleza seria um jogo ótimo para o Abel poupar metade do time. Mas precisa. Seria muito legal ver as novidades. Mas será que precisa? Eu estava fazendo uma matéria à tarde sobre isso e comecei a fazer uns cálculos, né? O Palmeiras veio de data FIFA, né? E o Palmeiras teve aí 3 jogos, né? Vai completar 3 jogos teve o jogo contra o Internacional, né? Agora tem o Fortaleza, teve o River Plate, tem o Fortaleza e vai ter o River Plate de novo. O Palmeiras vai ter completado 3 jogos em 10 dias, que está abaixo do esperado, né? São 72 horas de intervalo entre um jogo e outro. O Palmeiras terá feito menos do que isso. Por outro lado, né? O Palmeiras vem de uma data FIFA, né? E o Palmeiras vem de descanso, vamos dizer assim, né? Então, será que precisaria poupar contra o Fortaleza? Eu acredito, e eu fiz aqui uma ideia do que eu acho que serão as mudanças do Abel Ferreira. Eu acho que um dos caras que, se for acontecer mudança, vai ser por conta de necessidade, tipo, o jogador tá para estourar, vamos mexer? Vamos mexer. Mas, conhecendo o Abel e pela minha intuição, eu acho que haverá 3 atrações. Não sei se é precisa, mas eu creio que haverá 3 atrações. A primeira atração, na minha visão, é o Carlos Miguel. Eu acho que o Carlos Miguel vai jogar contra o Fortaleza, simplesmente um feeling. O Abel às vezes dava minutos para o Lomba também, e hoje o Lomba da vez é o Carlos Miguel, então eu creio no Carlos Miguel jogando um pouco, tenho essa percepção de que ele vai jogar. A outra novidade que eu acho é o Jefté também na esquerda titular, acho que dá para dar uma descansada ao Piquerez, ele vinha desgastado antes da data FIFA, e mesmo na volta da data FIFA é um jogador que ainda parece estar um pouco menos bem fisicamente que nos seus melhores momentos. Então talvez seja bom dar um descanso para o Piquerez, colocar o Jefté como titular a primeira vez, essa seria a novidade, porque ele já jogou, já estreou, né? A outra novidade, eu creio, que também possa acontecer, ela vem ali na lateral direita, aí não é por uma razão boa, o Kelvin, ele tá com uma... Ele voltou com uma suspeita de fratura, né? Muita gente está falando no Twitter de suspeita de fratura, de fratura. O Palmeiras não confirma apenas que ele vai passar por exames. Então pode ser que de fato, aí se ele tiver com uma fratura, aí vai o Giai. Sorte do Palmeiras que tem 2 bons laterais de mesmo nível e mesmo vigor físico, porque o Kelvin entrou no time e roubou essa vaga e está muito bem. Eu acredito também numa outra novidade, essa eu acho que é a mais barbada. Andréas Pereira pela primeira vez como titular no Allianz Parque. Ele que foi titular do time pela primeira vez em Buenos Aires contra o River Plate, jogou muito bem, como eu disse, eu estou encantado com o futebol desse rapaz. Jogadoraço, cara. Jogador de outra prateleira, dá uma dinâmica pro jogo. Parecia que ele era antigo no time, né? Capacidade dele e aquilo que eu falei da diferença principal dele pro Rios, é porque o Rios era um cara que jogava muito para si mesmo, para criar as condições para si mesmo, para ele ser o cara. O Andrés é um cara que é mais coletivo, ele faz um jogo mais associativo, de levar o time junto com ele, né? De arrancar e levar. Ele faz o giro e toque e aparece, faz o giro, toque e aparece.
que é uma coisa que é muito legal para dar dinâmica para o Palmeiras, que é uma coisa que o Palmeiras estava sem. O Palmeiras estava sem dinâmica, né? Era bola no Rios, bola no Estevão, os dois tentavam jogadas individuais, às vezes tabelavam entre eles, mas o resto do time ficava meio perdido ali. E tá fazendo muita diferença, é claro, que a dupla Flaco-Roque também fazendo muita diferença. Então pode ser que tenha novidades, nem todas serão por bons motivos, mas eu acho que de todas, a que o palmeirense mais gostaria de ver seria o Carlos Miguel, porque o Everton, assim, não gosto de ficar martelando a mesma tecla, mas o Everton é um cara que realmente tem me incomodado o comportamento dele com a bola, fora da disputa da bola, esse monte de reclamação dele, esse negócio de ficar se chocando. Vamos lembrar que o gol do Matheus Bidu contra o Palmeiras foi por causa de uma loucura dele, né? Ele ficou ali, não foi do Matheus Bidu, mas enfim, o segundo gol contra o Corinthians, que eu não vou pesquisar agora rapidinho, mas foi o Matheus Bidu mesmo, né? Que ele se choca, ele começa a reclamar, a hora que ele volta pro gol, o Matheus Bidu já consegue pegar aquele remate da esquerda dele aqui e fazer o golaço e termina de classificar o Corinthians. É uma situação assim, o Everton é um titular muito importante, mas eu acho que alguém tem que dar um toque nele e precisa controlar um pouco a cabeça dele, porque parece que ele está perdendo um pouco o prumo. Para você que chegou até aqui, muito obrigado por estar no nosso canal. Estamos em todos os parâmetros do YouTube, do AdSense preenchidos. Você já está ajudando a gente a financiar o canal só de estar aqui assistindo. Assista sempre, assista até o final. Curta, compartilhe, comente. Fazemos aquele programa comentando os comentários. E é sempre um prazer ter você aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.